Olá, eu sou Andrea Zaino, sou conhecida como Nora Shannon, também sou mãe Andrea de Xangô. E hoje nós estamos aqui no podcast Trivia Vozes da Sabedoria e nós vamos fazer aqui hoje um movimento que continua o nosso primeiro episódio. Ainda estamos aqui falando sobre mim e sobre o meu desenvolvimento e os meus encontros com a espiritualidade, e hoje eu estou mais uma vez aqui com o Tiago Dual, que é neuropsicólogo, sacerdote da tradição Trivia e também zelador de Umbanda e de Candomblé. Gratidão pelo convite, mais uma vez. É importantíssimo estar aqui compartilhando com vocês essas experiências. E hoje eu quero saber um pouquinho mais sobre a sua vivência na Umbanda, né? Isso tudo tem muito valor, muito significado. Acho que a sua vida espiritual foi atravessada de muitas religiosidades, mas com certeza algumas tocaram muito o seu coração. E eu quero entender como foi esse encontro, essa identificação, esse primeiro contato com a Umbanda e como isso te tocou. Bom, meu primeiro contato com a Umbanda ainda foi na minha infância. Minha mãe era uma mulher de Umbanda, ela ainda praticava Umbanda quando eu era criança. Me recordo dela ir a centros de Umbanda e nos levar. Ela frequentava um centro específico no Fonseca, em Niterói. E eu cresci vendo a minha mãe. Minha mãe tinha um congá de Umbanda em casa, onde tinha uma Iemanjá maravilhosa, que era minha amiga do coração. Eu escrevia cartas para Iemanjá e colocava no quadro que minha mãe tinha atrás do quadro. E esse foi um contato muito importante com a Umbanda na minha vida. E o meu pai teve erisipela, e era uma situação bastante grave, a erisipela do meu pai, e a minha mãe levava meu pai para rezar. E nessa ocasião eu tinha 9 anos de idade e eu conheci a Dona Rosalina, que era uma preta velha rezadeira que vivia num morro que tinha acima da minha casa, e a minha mãe permitia que eu fosse à casa de Dona Rosalina rezar, e eu não só ia ali rezar, mas eu ia ali para aprender, para beber do conhecimento dela. Eu fui uma criança um pouco diferente de outras crianças. Com 9 anos eu já estava cursando o que hoje talvez você chame de 8º ano, né? E eu era uma criança muito inteligente, e a Dona Rosalina, ela me deu os meus primeiros passos dentro da Umbanda. Ela me tornou uma rezadeira, ela me passou o conhecimento dela de reza e benzimento, ela me ensinou a ter respeito e dignidade diante de qualquer consulente, seja ele uma pessoa de condição financeira pobre ou rico. Ela tratava todos igual, e ela fez com que eu entendesse a importância, né, sobre isso, sobre o que é ser um curador, o que é ser uma benzideira e um bento. E aí, durante a minha vida, minha mãe, apesar de ser uma mulher de Umbanda, fazia com que a gente fosse ao catecismo e fazer a primeira comunhão, e eu fiz a minha primeira comunhão. Em um outro momento eu conto essa história, que é uma história bastante interessante. Mas eu fiz minha primeira comunhão, depois eu fui para a igreja messiânica, me tornei messiânica, fui messiânica durante muitos anos, cheguei a ser líder jovem da igreja messiânica, fui assistente de ministro, dedicava na liturgia, dava aulas, então era uma pessoa muito integrada dentro da igreja messiânica, até que o meu filho teve a tuberculose no glândula do pescoço e eu tive esse encontro com a deusa. No momento que eu tive encontro com a deusa, tudo o mais paralisou-se na minha vida, porque dentro dos ensinamentos que eu recebi da Deus, era um ensinamento livre, era uma coisa muito positiva. Mas quando, 7 anos após eu ter começado a celebrar a deusa, eu encontrei o primeiro livro, e era um livro de Wicca. E era muito cheio de dogmas, era muito cheio de coisas, e eu comecei a ouvir dizer que quem trabalhava com a bruxaria não poderia trabalhar com nenhuma outra religião, que não poderia celebrar nada. E eu era devota das almas. Eu sou filha de Xangô, e eu sempre fui devota de Xangô. E isso foram ensinamentos que a Dona Rosalina me trouxe ainda quando eu era pequena.
E eu aprendi a fazer meu primeiro amalá de Xangô quando eu tinha 9 anos de idade. Eu não podia negar de fazer aquilo para o meu pai, entende? Então eu meio que escondia que eu celebrava Xangô e que eu adorava as almas, entende? Mas eu continuei fazendo as minhas práticas, colocando ali a minha vela, colocando ali um pão para as almas, fazendo um amalá para Xangô durante a minha vida. Até que há alguns anos atrás, há mais ou menos uns 8 anos atrás, a deusa começou a falar para mim que eu precisava fazer oferendas a orixás. Tem um pouco mais, acho que uns 9 anos atrás. E aí eu comecei, além de fazer o amalá para Xangô e colocar as oferendas para as almas, eu comecei a fazer o manjá para Iemanjá, eu comecei a fazer uma canjica para Oxalá, eu comecei a fazer outras comidas de santo que vinham intuitivamente a mim. Fazer, por exemplo, um paliteiro para Ogum. Eu fazia uns bolinhos de cará para Ogum com mel. E no momento que eu estava fazendo aqueles bolinhos com mel, eles não começaram a não modelar mais na minha mão. Ali foi um dos momentos mais complexos nesse meu chamado para a Umbanda. Foi quando Exu me chamou. Quando eu entendi que eu não ia conseguir mais oferendar a nenhum orixá se eu não oferendasse Exu. Os bolinhos não ficavam mais na minha mão. Eu não conseguia mais moldar nada, eu não conseguia mais fazer as coisas porque eu precisava vencer o preconceito que eu tinha com Exu. E aí eu fiz o meu primeiro padê para Exu, o meu primeiro padê para Pombagira. E foi um divisor de águas na minha vida quando eu pedi a essa espiritualidade que me mostrasse quem eles eram e que tirasse de mim todo o preconceito que eu havia, de alguma forma, construído dentro de mim. Porque somos nós quem construímos nossos preconceitos. E eu construí esses preconceitos durante todo o meu processo de aprendizado. Porque nesse processo todo, eu fui fazer uma faculdade de parapsicologia, eu fui fazer uma faculdade de teologia, e eu fiz uma faculdade de teologia congregacional. Então, com falas muito evangélicas, né? E muito carregadas de um preconceito muito forte. Apesar de eu compreender que eu fiz uma das melhores faculdades de teologia dentro do contexto evangélico, ainda havia ali o preconceito. E eu aprendi ali que Exu era do mal, entende? E quando eu tive que desmontar essa crença dentro de mim, foi muito complexo. Mas dentro da bruxaria existe um momento onde nós caminhamos com um guardião ao nosso lado. E eu, durante todos esses anos que estou na bruxaria, esse mesmo guardião caminhou ao meu lado. E quando eu pedi a Exu, para Exu se mostrar para mim, ele em sonho veio me dizer que ele era aquele guardião. Então ele sempre esteve comigo, ele sempre me acompanhou, ele sempre me auxiliou a transitar entre os mundos. E eu, a partir daquele momento, passei a confiar em Exu. Então, a Umbanda ela veio entrando na minha vida, desmontando dogmas, descaracterizando aquilo que tinha na minha consciência, como se fossem mesmo estereótipos que eu tinha sobre a Umbanda e sobre o Candomblé. E não foi uma trajetória fácil, e não é uma trajetória fácil, é uma trajetória muito difícil. Quem vive a Umbanda da maneira como nós estamos vivendo, de maneira integral, assim como nós vivemos a bruxaria, entende que a gente acorda dessa forma e dorme dessa forma, vivenciando a espiritualidade 24 horas por dia. Sim. E eu só tenho a agradecer a evolução. Não estou falando da evolução material, da questão financeira, não é sobre isso, entende? Isso é consequência, né? Essa é consequência. Eu estou falando sobre aquilo que eu venho vivenciando
vivenciando, de experiências nessa espiritualidade, no aprendizado que eu venho tendo com os meus guias espirituais. A Umbanda entra na minha vida para desenvolver a sabedoria que eu não tinha entendido, que é uma sabedoria da terra, de espíritos que viveram nessa terra e que trazem essa energia da ancestralidade. A espiritualidade que eu vivencio com a bruxaria me parece divina, e essa energia da Umbanda me parece fantástica de outra forma. Entendo. Eu digo isso sempre, inclusive, que a Umbanda e o Candomblé são o meu chão, né? Meu hasteio, minha raiz, o que me traz ali a firmeza não só para minha mente, mas também para o meu corpo físico, né? Existem muitos trabalhos dentro dessas práticas religiosas que auxiliam o nosso desempenho, o nosso dinamismo, e isso tudo tem auxiliado bastante. E a bruxaria, ela se torna exatamente esse contato com o extraordinário, com o divino e com o sobrenatural que a espiritualidade pode nos proporcionar. Inclusive, o seu diferencial é esse, né? Ser uma bruxa, mãe de santo e teóloga. Isso pode parecer distinto para muitas pessoas, mas a gente encontra isso em você. E aí eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, sobre esse entendimento para as pessoas que estão nos assistindo hoje. E como assim? No outro episódio ela estava falando sobre ser bruxa, né? Hoje ela está falando sobre ser mãe de santo. Como é que é a integração desse sacerdócio sendo vivenciado através da espiritualidade, não da religiosidade somente? Essa integração ela é muito importante porque é um respeito muito grande da espiritualidade da bruxaria pela Umbanda, um carinho pelos guias de Umbanda muito grande que a gente vê que a deusa demonstra, e ao mesmo tempo a gente vê um respeito muito grande dos guias de Umbanda que chamam a deusa de grande estrela. Sim. E eu acho isso fantástico, essa integração, esse desenvolvimento, entendendo que cada um está dentro do seu quadrado. Sim. Nós temos o templo e ao lado do templo nós temos o terreiro de Umbanda, a tenda de Umbanda. Dentro do templo, nós temos uma cozinha única, onde nós trabalhamos tanto a comida de orixá, quanto as comidas que estão relacionadas à bruxaria, as oferendas que fazemos dentro da bruxaria. Mas, quando estamos trabalhando a bruxaria, estamos nós vestidos de manto, trabalhando aquela energia única da espiritualidade que nos concede esse desenvolvimento. Quando nós estamos trabalhando dentro da Umbanda, estamos nós vestidos de roupa de ração, todos de branco, trabalhando dentro das formas que temos que trabalhar, entende? Então, assim, há uma integração, mas ela não é uma integração que ela misture as duas coisas. Essas duas coisas são divididas. Então, hoje eu tenho um ritual onde vamos trabalhar um sabá e amanhã é a gira, né? Não tem a bruxaria dentro da gira, nem a gira dentro da bruxaria, entende? Elas são separadas, mas integradas dentro de um respeito que conduz a essa energia. Sim, perfeito. E como é que é esse aprendizado para você, como médium, né? Como é que foi essa entrada no terreiro? O que te levou a entrar no terreiro depois de tantos anos com essas experiências acontecendo ali, já te levando para Umbanda, mas você já caminhando dentro da bruxaria? O que te fez voltar? Bom, eu fui em busca desse desenvolvimento porque a espiritualidade ela me trazia isso à consciência, ela me pedia isso. E Sim. eu sempre obedeci essa espiritualidade. Então eu fui em busca de terreiros que pudessem me receber como uma sacerdotisa, mas entendendo que eu estava ali como uma iniciante. Foi muito complexo eu vivenciar essa experiência, porque nós não estamos falando apenas da religião, nós estamos falando de seres humanos, do ego do ser humano, falando do ego do pai de santo, da mãe de santo, de receber uma sacerdotisa, mesmo se colocando numa postura de aprendizado, você sente como se a pessoa achasse que você está ameaçando ela de alguma forma. Eu escutei, inclusive, de uma mãe de santo falar: se você quiser, eu me retiro daqui e você fica no meu lugar. Isso no momento onde eu estava orientando ela sobre uma condução da vida dela, não sobre o terreiro em si, entende? Então as pessoas misturavam muito as coisas e, graças a Deus,
o universo me trouxe você, que me deu a oportunidade de trabalhar essa espiritualidade junto com todos os outros que estão nesse caminho, e tenho que agradecer muito a espiritualidade por esse momento, por esse encontro, não só o encontro contigo, mas o encontro com o pai Diego, com o pai Carlinho, entende, com a dona Joana, com todas essas pessoas que trouxeram para mim um aprendizado importantíssimo e que vem agregando ao meu desenvolvimento o crescimento através dessa espiritualidade. Ser amparada pela Umbanda de Caboclo, né, pelo Centro Nossa Senhora da Conceição, foi algo muito importante na minha vida, e entender que todo esse desenvolvimento, todas as camarinhas que foram tomadas, todas as coisas que foram feitas para que eu alcançasse esse estágio, foram às vezes assustadores para mim, entende? Assim como essa força do candomblé meio que me assusta ainda, é tudo muito novo dentro de mim, apesar de ser muito antigo, entende? Porque eu vivo uma religião aonde eu vivo prática, né? Sim. E integrar mais uma prática dentro dessa religiosidade, ela é muito importante. Entender que segunda-feira eu estou acendendo vela para as almas, que na terça-feira eu estou colocando um paliteiro para algum, que na quarta-feira uma malá para Xangô, que na quinta-feira eu estou colocando umas frutas para Oxóssi, que na sexta-feira eu coloco uma canjica para Oxalá, e ainda no sábado eu vou saudar os Iabás, entende, meu querido? Isso para mim é algo que movimenta diferente aquilo que eu estava vivenciando. E traz para mim uma grande felicidade de entender que essa guiança tem trazido para mim uma força extraordinária. A energia dos Preto Velhos na minha vida é uma energia singular, é uma energia que vem trazendo um desenvolvimento da minha intelectualidade, mas também fazendo com que eu tenha um entendimento humano sobre o outro muito superior àquilo que eu tinha anteriormente. É como se eu estivesse fazendo uma faculdade de psicologia com os Preto Velhos. Essa seria, inclusive, a próxima pergunta. Como é que é vivenciar essa relação com as entidades, né? As pessoas vêm e escutam falar sobre caboclo, preto velho, e eu acredito que fica no imaginário do senso comum social de que isso é algo muito diferente, distinto ou distante da gente, né? E somente dentro dos terreiros a gente pode alcançar isso. E quando na verdade não é. Quando se vivencia esse tipo de espiritualidade, nós descobrimos que essas forças, na verdade, são a nossa própria família, né? A nossa própria comunidade espiritual, aqueles que nos antecederam. Como é que é para você resgatar essa vivência com aqueles que são seus ancestros, aqueles que vieram antes de você, para que você pudesse caminhar hoje? Eu venho criando intimidade com cada uma dessas entidades, com os meus guias. Ainda há guias se apresentando a mim, né? Então eu não sei se todos os meus guias já se apresentaram a mim, mas me integrar com essa energia masculina, principalmente, foi algo espetacular. A primeira vez que eu senti a força de Xangô em mim foi algo assustador, porque eu só sentia a força do feminino dentro da minha vida e sentia a vibração de um orixá masculino, né? de um caboclo masculino dentro da minha energia. Foi bastante diferente. Entender, por exemplo, a força de Seu Tranca-Rua na minha vida é algo muito bonito, e entender que eu não vou poder conduzir isso da maneira como eu gostaria de conduzir. Eu entendo assim, por exemplo, Seu Tranca-Rua falando para mim que ele não é o senhor de capa e cartola que eu penso. Ele é um homem que vivencia uma experiência muito humana, né? Ele não é a pessoa polida que eu gostaria que ele fosse, né? Eu não gostaria que ele fosse assim, não. Eu só não entendo uma religiosidade que não seja tão próxima da minha maneira de viver. E eu tenho que entender que eles são outras pessoas, outros guias. Sim. E vem trazendo para mim essa experiência de ser mais livre, né? De ser mais aberto.
Uhum. E como é o aprendizado que cada um deixa em você? Porque cada uma dessas entidades teve uma trajetória, teve uma vida, teve uma experiência. A gente sabe que os pretos velhos são essas almas daqueles que foram escravizados, daqueles que sofreram. A gente sabe que esses caboclos também são as almas e os espíritos desses caboclos que sofreram as perseguições dentro da colonização nessa terra. Como é que é o aprendizado que cada um deles deixa em você? O que cada um deles deixa em você que traz diferença e empoderamento para a tua vida espiritual? Eu acho que o que é mais importante do que vem sido trazido para mim por essa espiritualidade é a capacidade de integração e doação ao outro, sabe? Entender que uma energia de preto velho, que o preto velho ele é amor, e que ele é amor, mas ele também é correção, entende? Então eles vêm me corrigindo, me trazendo uma visão diferente, me trazendo uma energia mais pé no chão, sabe? De entendimento sobre mim, sobre respeito sobre a vida. Quando o caboclo vem trazendo para mim a energia da força, da determinação, do foco, do objetivo, é como se eu estivesse me integrando com uma energia superior à energia dos elementos que eu trabalho dentro da bruxaria, cada uma determinada a uma força especial. Quando sinto a força de Oxum, por exemplo, é para mim muito mais emocionante do que qualquer outra espiritualidade que me toque. Até mesmo quando eu estou incorporada na força da deusa dentro da bruxaria, eu não me sinto tão emocionada quanto eu sinto quando o Oxum está próximo de mim e eu não sou uma mulher de Oxum, entende? Então isso é importante entender que dentro do processo do sacerdócio da Umbanda, toda essa espiritualidade conversa com a gente. Quando a cigana chega para poder mostrar para mim que ela é livre, que ela tem força, que ela tem alegria e que ela pode trazer essa alegria para o meu dia a dia, entende? Quando eu entendo essa energia, eu cresço, entende? Eu venho crescendo muito com a Umbanda. Perfeito, muito bonito essa vivência e ter a oportunidade de ter essa experiência com certeza é algo único. Agora, dentro de tudo que você vem vivenciando na Umbanda, como é que tem sido vivenciar as giras, né? As pessoas têm muita curiosidade de, uma gira de Umbanda, como é que é? As pessoas têm medo de chegar numa gira, como é que eu vou chegar nessa gira? O que você tem a dizer sobre isso? As giras de Umbanda dentro da tenda, apesar dela não estar ainda aberta à assistência, a tenda funciona normalmente como qualquer outro terreiro. Então nós temos giras todos os meses e nessas giras elas vêm trazendo desenvolvimento para os médiums que já estão na casa em desenvolvimento. Esse desenvolvimento é um desenvolvimento suave, um desenvolvimento sem pressa, porque nós queremos que a espiritualidade atue em cada pessoa, operando nessa pessoa a transformação, mas também trazendo autoconfiança a essa pessoa dentro do processo de desenvolvimento mediúnico e espiritual. Dentro da nossa tenda, nós tentamos trabalhar uma Umbanda de uma maneira clara, positiva. Nossos guias eles não vão trabalhar determinadas forças porque a espiritualidade da bruxaria não nos permite, porque ao contrário do que as pessoas pensam, o bruxo não processa o mal, ele não faz o mal. E dentro da Umbanda nós também não trabalhamos energias que são mais densas também. Então, os nossos caboclos vêm para trazer uma força de cura, para fazer uma limpeza, para fazer um trabalho para crescimento, para evolução, e eu venho aprendendo novas magias, novos feitiços, entendendo uma nova linguagem que é diferente da minha linguagem normal, e isso vem trazendo um desenvolvimento muito positivo para mim e para todos os outros que estão comigo. É uma verdade. Bom, como lidar com os desafios mediúnicos, como a incorporação, o descarrego, a firmeza emocional, a disciplina, porque tudo isso faz parte daquele firmar a cabeça que é tão dito dentro da Umbanda, né? Como é que está sendo para você lidar com esses desafios? Para mim, esse desafio ele vem sendo cumprido de maneira muito positiva, porque eu já tinha um desenvolvimento espiritual Sim. anterior à Umbanda. Então, para mim, parece que vem mais fluido. Mas entendo que para outras pessoas pode parecer assustador.
for. Mas eu digo para você que se você está tendo manifestações espirituais na sua casa, na sua vida, busque um lugar, um terreiro, busque um templo onde você se sinta segura, onde tenham pessoas responsáveis que possam ajudar você a conduzir a sua espiritualidade. Porque sozinha, muitas vezes, nós não conseguimos esse desenvolvimento. Eu consegui o meu desenvolvimento praticamente sozinha, mas eu tinha essa força de espiritualidade me conduzindo, mas eu tenho uma paranormalidade, e que não é uma coisa tão comum a todos, né, no desenvolvimento da espiritualidade. Mas para mim, isso tem sido bem fluido, mas percebo que algumas pessoas têm medo dessa guiança, têm medo da incorporação, têm medo de incorporar e o espírito nunca mais ir embora, e você nunca mais voltar. Não, não funciona dessa forma. Eles não vêm aqui para nos prejudicar, eles vêm aqui para nos auxiliar no desenvolvimento da nossa vida e na condução dessa espiritualidade. Perfeito. Agora, pensando o combate contra a intolerância religiosa, o que você diria para quem tem medo ou preconceito com Exu, por exemplo? Permita-se. Dê a Exu a permissão para se mostrar a você. Peça a Exu. Me mostre quem você é. Faça com que você, a sua imagem, a sua força, me façam vencer o preconceito que está dentro de mim. Foi assim que eu fiz. Foi assim que eu conversei com o Exu. Então, eu acho que essa é a melhor maneira, é pedindo ao próprio Exu que se mostre a você e que mostre a força dele e que desmistifique isso dentro de você. Perfeito. Qual é a mensagem real que você gostaria de deixar, então, para os nossos ouvintes que buscam mais espiritualidade e estão se identificando com esse caminho dentro da Umbanda? Medite. A meditação é a integração do seu eu. A sua conexão com a sua espiritualidade, ela vem através da força da meditação. Medite, programe a sua mente, abra a sua mente para que o novo possa entrar, retirando toda a força negativa e os velhos preconceitos que você tem. Abra a sua mente, pense. O que nos diferencia das outras pessoas é que nós pensamos, nós filosofamos, e isso é importante de fato. Perfeito. Bom, queridos, nós vamos aqui encerrar o nosso podcast, mas antes disso eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, quero agradecer ao Estúdio Realize, que vem nos dando a oportunidade de fazer esse trabalho maravilhoso. Também quero agradecer... essa aqui sou eu. Se vocês quiserem um atendimento com consulta de baralho cigano, atendo diariamente. Trisca Caldeiraria, fabricação e pintura industrial, um patrocinador nosso, agradecendo imensamente a ela por isso. A Flor de Zaira, ginecologia natural, uma psicóloga maravilhosa, uma mulher empoderada. Entre em contato e ela faz atendimento online e presencial para todo o Brasil e também para o exterior. O telefone dela é 21 9938 52296. De Noite Entregas, a sua entrega em Lumiar, a partir das 8, 9 horas da noite, você já pode pedir no De Noite Entregas. Ele tem petisco, bebidas geladas a noite inteira. 22 999 751611. Peçanha Imóveis, seu corretor seguro, confiável na região dos lagos. Os melhores imóveis estão na mão de Peçanha. 22 99 81 23 207. Armazém Café, os bolos mais maravilhosos que vocês já comeram estão nas mãos da Francine, no Armazém Café. O café excepcionalmente gostoso. Telefone deles para encomenda de bolos e de salgados, 22 999 55 2079. Marque Estúdio, sound designer, produção musical de arranjos e gravações, mixagem, masterização. O Alan, um músico excepcionalmente positivo, 22 99 29 25 884. Dual Psique, o nosso amigo ali, neuropsicólogo, de mão cheia, uma pessoa com grande conhecimento, grande entendimento sobre a alma humana. O telefone para contato é 21 9698 61 366.
Gabriela Alcântara, uma doula maravilhosa, uma psicóloga clínica especializada em psicologia perinatal, também faz psicologia clínica, psicologia de casais, consultora em amamentação. O telefone dela é 35 98 70 27 33. Casa do Parque, um lugar excepcionalmente bonito, prazeroso, um lugar de uma calma à beira da Lagoa de Praia Seca, em Araruama. Telefone para contato e agendamento 21 9702 67320. Tenda de Umbanda Caboclo Sete Flechas, que estará abrindo para a assistência no dia 12 de outubro, numa grande festa que terá início às 15 horas. Esperamos todos vocês lá. Bem Casados da Nise, o doce mais maravilhoso que você já comeu em sua vida. Nise Casadeiros, Bem Casados, 987947974, DDD 21. Camila Barros, design de cílios e também cabeleireira. O telefone 22 9927 11 221, uma pessoa comprometida com a beleza e com o seu bem-estar, um local onde você será recebida com todo carinho e todo amor. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores por terem trazido até a minha possibilidade de estar atuando aqui com vocês e trazendo um pouco da minha experiência para vocês. Gratidão a vocês. Nós deixamos agora o nosso podcast trazendo para vocês as informações sobre a tradição trívia, sobre o nosso caminho da Umbanda, sobre a espiritualidade, e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e até mais, queridos. Gratidão por hoje. Até a próxima. Estaremos juntos. Um grande beijo no coração. Beijos de luz a vocês.